Olá, estamos no ar com o segundo episódio do podcast SUS em Pauta. Hoje abordaremos a Instrução Normativa número 12 de 2024 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Para falar um pouco mais sobre este assunto, temos aqui conosco Vinícius Nascimento, que é auditor do controle externo do TCM Goiás, atualmente secretário de Atos de Pessoal, é formado em Direito pela PUC, pós-graduado em Direito Tributário, Políticas Públicas, Controladoria, Gestão de Pessoas e é autor de artigos em periódicos especializados em Direito Administrativo e Municipal. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Aqui nós abordaremos assuntos de interesse para os gestores municipais de saúde. Foi publicada recentemente a Instrução Normativa número 12, que orienta os gestores municipais acerca de despesas com credenciamentos de profissionais de saúde, com cálculo e despesas de pessoal. Nós sabemos que o credenciamento é amplamente utilizado pelas prefeituras municipais de saúde, Vinícius, para complementar as ações de serviços públicos no âmbito dos municípios. E ele é um procedimento administrativo, é um contrato administrativo de prestação de serviços. E agora passo a palavra para o senhor discorrer um pouco da importância dessa instrução normativa aos jurisdicionados do TCM. Olá, Marília. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a pessoa da presidente do COSEMS, porque para nós é uma oportunidade muito importante de conseguir debater um tema de uma relevância, de alta relevância, né? E para esclarecer, porque a edição dessa instrução normativa, ela gerou um certo burburinho, né, no âmbito das prefeituras aqui do estado, e a minha ideia aqui é esclarecer de forma técnica qual é o objetivo dessa instrução normativa e os possíveis impactos que ela gerará na administração pública municipal. Para a gestão municipal de saúde, essa instrução normativa abarca também credenciamentos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, Vinícius? Ou é só pessoas físicas? Como que se dá a aplicação dessa instrução normativa para os municípios? Qual o impacto dela para as secretarias municipais de saúde? Então, Marília, primeiramente eu queria dar uma contextualizada a respeito do credenciamento. Porque, às vezes, com a edição de normas como essa instrução normativa, né, pode-se entender que o credenciamento é algo que é ruim, que é algo que não é o correto, que é algo que a gente chama de deletério, né, algo que não é o que a administração pública deve fazer. Pelo contrário, o credenciamento tem o seu papel. Então, qual que é a diferença entre um vínculo funcional e um vínculo por credenciamento? Então, a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 2º e 5º, por ali, ela estabeleceu que o ingresso em cargo público deve ser por servidores efetivos investido através de concurso público. Então, é uma escolha do constituinte. O constituinte, ele não privilegiou o mais efetivo, ele não privilegiou o que é mais econômico, ele privilegiou o concurso público em razão da impessoalidade, do mérito e da estabilidade que esses servidores têm, né, via de regra, que agora até houve uma flexibilidade com a nova decisão do Supremo. Mas assim, então ele fez uma escolha. Os credenciados são prestadores de serviços, eles têm outra natureza jurídica. Então, assim, como que eu consigo discernir qualquer outro? O servidor público, com um vínculo funcional, ele está sujeito a várias regras. Esse vínculo funcional abarca, seja ele efetivo, comissionado ou temporário, ele está sujeito a regras estatutárias. Então, ele tem um regime disciplinar, ele tem princípios de hierarquia, ele tem uma série de questões que permeiam esse regime jurídico funcional, né? Então, assim, a principal característica dele é que ele tem subordinação jurídica, ele presta aquele serviço em nome da organização que ele está trabalhando, né? Então, ele tem ponto, ele tem chefe, ele tem obrigações de natureza funcional, ele tem contra-cheque, ele
ele não tem seus próprios instrumentos, é a administração pública que fornece tudo para ele, desde a estação de trabalho até o estetoscópio, tudo é dele. Então, esse é um regime funcional, né? É muito semelhante com a relação trabalhista lá do CLT, né? É mais ou menos os mesmos requisitos. Diferentemente do prestador de serviço, diferentemente do credenciado. Então, o credenciamento, a natureza jurídica dele é ele presta o serviço, a sua conta e risco e vai embora. Então, ele não tem horário para chegar, ele tem um serviço para prestar. Ele não teria chefe, uma subordinação hierárquica com sua chefia. Ele tem um serviço dele, o objeto do contrato dele para executar, ele executa e ir embora, né? Em tese, né? Então, assim, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem todo aquilo que permeia o regulamento do regime funcional. Então, ele, se tiver uma falta ou uma questão disciplinar, isso vai ser regido pelo seu contrato, não vai ser aberto um PAD, imputado uma sanção, né, em razão do regime disciplinar. Vai ser uma questão contratual. Então, ele é um serviço complementar. Então, historicamente, ele foi criado destinado a serviços médicos. Porque nós estávamos, o Brasil como um todo, num contexto de poucos profissionais médicos. O regime funcional estatutário não atraía, especialmente porque o teto do funcionalismo impedia a contratação de médicos, porque era um valor muito baixo, né, o valor correspondente ao subsídio do prefeito, então não atraía profissionais médicos. Então os municípios não conseguiam fazer concurso, se fazia o médico logo saía, então ele foi nesse contexto. Só que esse contexto ele foi evoluindo. O Brasil evoluiu, hoje nós temos uma disponibilidade maior de profissionais médicos. E também a administração pública se profissionalizou, né, como um todo. Então, ele surgiu naquele contexto e, com o tempo, em razão que é um regime mais precário, mais fácil de administrar, né, muito mais difícil de administrar um concursado do que você administrar um credenciado. Então, ele foi expandindo para outras profissões. Só que, qual que era a ideia inicial dele? Ele é um credenciamento, que tem até agora essa figura na nova lei de licitações. O credenciamento, o que é? Você contratar todos os interessados. Então, a ideia dele era, olha, eu não tenho médico na minha região, mas eu contrato todos que quiserem. Todos que se interessarem, eu contrato, deixo aqui disponível, eu tenho um banco de profissionais, e assim que eu precisar, eu chamo esses profissionais para fazer uma cirurgia, para fazer um atendimento, para atender no dia tal, para atender no dia tal, ou para ir no próprio consultório dele, eu dou aqui um encaminhamento para as pessoas. Então, ele foi pensado num regime assim. Com o tempo, foi incluindo mais profissionais e foi desvirtuando essa forma de contratação. Então, começou a substituir mão de obra mesmo. Ele começa a bater ponto, ele já não é na sua conta e risco, ele trabalha de acordo com o risco da administração. A administração é que lhe fornece tudo, lhe dá as diretrizes. Então, ele acaba não sendo um prestador de serviço, às vezes paga 13º, às vezes paga férias, entendeu? Então começou a desvirtuar e começou a incluir outros profissionais. Então, assim, se você pensar que o regime de credenciamento ele é para contratar todos os interessados, você contratar, por exemplo, um enfermeiro não faz sentido. Porque o enfermeiro, no dia a dia, ele está lá todo dia, ele não tem como ir lá prestar seu serviço e ir embora. É meio ilógico isso. E quase essa gama de profissionais hoje começou a haver esse desvirtuamento, né? Cada vez incluindo mais gente nesse regime. E por que também que foi incluindo? Isso deveu-se, aqui o TCM, na época que surgiu essa figura, ele, no intuito de ajudar mesmo os municípios, teve um entendimento inicial, que perdurou até pouco tempo, de que essas despesas não entravam na despesa de pessoal. Então isso acabou estimulando esse tipo de contratação. Por que eu falo isso? Porque essa figura não tem essa proeminência, ou seja, não é tão difundida em outros estados da federação. É só Goiás que tem essa figura tão difundida. Então, o credenciamento só é essencial para Goiás, para os municípios goianos, na verdade. Isso em outros entes da federação tem uma importância menor, ele é muito complementar, ele não é para todos os profissionais. Nós tivemos na nossa experiência, exemplos de municípios que quase toda a totalidade dos quadros funcionais, entre aspas, né, são feitos por credenciados. Aí ele não, até o chefe ele tenta contratar como credenciado, o diretor é credenciado.
Isso, se você pensar do ponto de vista de direito administrativo, é complexo, porque existe um princípio da hierarquia que é assim, só um servidor público pode expedir uma ordem. Uma pessoa contratada não pode mandar outro servidor público fazer alguma coisa. Ele não pertence à administração pública. Então, nós temos o princípio hierárquico, disciplinar, uma série de questões que esse regime, de forma distorcida, acaba gerando problemas para a administração pública. Vinícius, uma grande dificuldade que também não é nova é com relação a essa própria contabilização com gastos pessoal. Nós sabemos que nós temos inúmeros municípios goianos já com limite prudencial já sendo alcançado e nós temos inúmeras restrições que a própria lei de responsabilidade fiscal impõe àqueles que atingem esse limite prudencial. É necessário que os municípios goianos se preparem com o planejamento, e nós agora estamos em período de encerramento de mandato, de transição de gestão, que façam um estudo do impacto que esta contabilização irá causar aos cofres municipais. O senhor tem um levantamento do impacto que isso poderá causar na folha de pagamento para os municípios como regra geral? Sim, quando o tribunal foi tomar essa decisão, como é que foi tomada essa decisão? Então, era o contexto seguinte, era uma representação antiga do Ministério Público de Contas, e o Ministério Público de Contas só queria que fosse aplicado o que a lei já determina. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela criou uma série de mecanismos para tentar que os municípios e os entes no geral se controlem as suas próprias despesas para que elas não acarretem prejuízo à prestação do serviço público. Então, ela criou um índice de despesa pessoal, que ele serve para quê? Para que os entes não gastem tudo com pessoas. Porque para que sobre dinheiro para ele comprar medicamento, para ele comprar materiais que são necessários, fazer obras. Então, há uma tendência, porque havia antes de 2000, né, que é uma lei complementar 101 de 2000, havia uma tendência de que todo o orçamento público fosse consumido com despesa de pessoal, porque isso é normal. Porque o servidor público, normalmente, ele tem uma capacidade, como é ele que presta pessoalmente o serviço público, ele tem uma capacidade de influenciar mais as decisões nesse sentido, e há uma tendência de consumir o orçamento público. Então, a lei veio e falou assim, olha, para alguns entes haverá um limite, você só pode gastar com despesa pessoal tanto. Para quê? Não é para ficar punindo o gestor, não é para vigiar, não. É para você controlar que você tem que ter outros gastos, né? Então, quando o TCM tomou essa decisão, nós simulamos várias... Porque esse processo durou, eu não me recordo se ele era de 2012, mas ele durou muito tempo. Não, ele durou... Essa decisão demorou a ser tomada, né? Porque a gente fez várias avaliações. E qual que seria o correto? Porque a lei de responsabilidade fiscal, quando ela fala de despesa de pessoal, é um conceito mais amplo. Despesa de pessoal não é só folha. Ela fala assim que despesas de pessoal são toda e qualquer terceirização de serviço que substitua mão de obra de servidores públicos. Então ela inclui nesse conceito outros tipos de terceirização, de contratação. Por quê? Qual é a intenção do legislador? Porque ele fala assim, olha, a administração pública tem tendência a gastar tudo com pessoal. Então, eu vou criar um mecanismo que não deixe ela ludibriar, ela se auto-enganar. Ela achar que terceirizando uma parte do seu serviço, ela não está gastando com pessoal, ela está sim. Então, ela tem uma tendência a se auto-enganar e aumentar esse possível limite de forma artificial, e achando que tem capacidade financeira de pagar mais para os servidores, e ela não tem, ou de contratar mais. Então, na prática, ela não tem essa despesa, não deixa de existir porque você contabilizou no A ou no B, né? Então, nós fizemos uma série de simulações, a proposta era, nós tínhamos que incluir já isso, não tinha como a gente fugir disso, porque a STN é quem baixa, a STN é a Secretaria do Tesouro Nacional, é ela que baixa as regras sobre a contabilização das despesas públicas, e especificamente sobre a construção do manual, ela tem um manual de demonstrativos fiscais, que essa despesa de pessoal ela é apurada no relatório de gestão fiscal, que é um relatório que a lei de responsabilidade fiscal impôs. Então, ela dita as normas. E nas normas que ela ditou, e está escrito também na lei, ficava claro que o credenciamento entrava.
né? Então havia um descompasso entre a contabilização que era feita pelo TCM e a da STN. Então nós tínhamos um contexto que muitos municípios já pediam ao TCM para que nós incluíssemos os credenciados na despesa de pessoal. Por quê? Porque ele ia pegar empréstimo e a STN ia avaliar as suas demonstrações contábeis e ela verificava que havia um descompasso. E para não haver esse descompasso, o próprio município pedia, falava, ó, não, por favor, inclui para mim. Aí a gente tinha que incluir manualmente. Então a gente estava dando tratamento diferente a pessoas na mesma situação. E, tecnicamente, a forma como nós procedíamos não estava correta. E isso gerava um sentimento irreal e artificial de que havia margem. A intenção do TCM não é rejeitar contas, porque esse índice, ele, pela nossa experiência, a gente vê que são raros casos e que o gestor não tem margem de manobra para diminuir ou para aumentar. Ele exonera comissionados, ele tem uma série de questões que ele consegue gerir. Só que se você infla artificialmente a capacidade dele aumentar as despesas de pessoal, aí essa margem acaba. Porque ele dá aumento para servidores quando ele não poderia. Porque ele tem um fator político, ele é político em última instância, e é normal, ele está para atender os interesses da sociedade local, e os servidores públicos têm os seus interesses. Todos nós temos como ser humano. Então, essa tendência dele consumir. Então, a ideia aqui que era, o TCM fez, olha, vamos ter que fazer isso cedo ou tarde. Aí nós chamamos, o presidente Joaquim chamou as entidades para conversar, e foi feita uma construção. Nas nossas simulações, o impacto não vai ser grande. Por quê? Porque também há questões técnicas, que se você quiser, eu posso entrar nas questões de contabilização dessas despesas. Então, pelas nossas, eu não posso, porque são estudos internos, né, eu não posso revelar quanto exatamente, mas o nosso impacto não é grande, não é a maioria, não vai causar esse pandemônio. E ainda que aumente, que vai aumentar, não tem como não aumentar. Ele é maleável, não é algo que inviabiliza a administração. Todas as nossas simulações mostraram isso, que não é algo que inviabiliza a administração. E um ponto que merece destaque é que no parágrafo único desta instrução normativa, parágrafo único do artigo 1º, ele traz uma série de escalonamentos, né? Então, essa instrução normativa, número 12 de 2024, ela entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro, né, Vinícius? E ela tem lá um percentual, no exercício de 2025, desse total de despesas de credenciado, apenas 25% será contabilizado com gastos de pessoal, tá certo esse raciocínio? Está correto. Isso é uma vitória muito importante dos municípios, que foi conseguida através das suas entidades de classe. Porque o normal, o correto, o que todos os tribunais de contas do país já fizeram, é aplicar imediatamente a lei de responsabilidade fiscal. E era, inclusive, algumas propostas que gravitavam em torno desse processo. Então, as entidades de classe conseguiram uma vitória grande, que foi a sua aplicação escalonada. Então, o gestor terá 4 anos para ele se organizar. Mas há questões de contabilização que ainda vai ajudar o gestor, que ele tem que ter entender essas diferenças, essas nuances, para que ele não também contabilize coisas que ele não deveria contabilizar como despesa de pessoal, né? Tem alguma sugestão para melhor a aplicação? A Secretaria de Atos de Pessoal, ela recebe os gestores para tirar dúvidas a respeito desta e de outros assuntos referentes a recursos humanos? Sim. Até retomando aquela sua primeira pergunta, que pareceu que eu fugi dela, né? Mas não era essa a intenção, eu queria só introduzir e contextualizar. Já deixo claro que estamos à disposição para conversar a respeito, a esclarecer as dúvidas dos gestores. Quem nos conhece já sabe que pode nos procurar lá no tribunal ou em qualquer outro tipo nós estamos aqui para ajudar, né? Dentro do tribunal e fora do tribunal. Mas a ideia é a seguinte. Qual que é o conceito que a lei de responsabilidade fiscal usa? Ela fala assim, que não é qualquer terceirização de mão de obra que vai entrar na despesa de pessoal. É a terceirização de mão de obra que substitua os servidores públicos. E ela lá no Manual de Demonstrativos Fiscais, que agora o nosso colega contador vai ter que ter mais atenção a isso, a esses conceitos, que hoje ele não tem muito. Ele precisa ficar atento que lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz o seguinte, lá no Manual de Demonstrativos Fiscais, que esse conceito de mão de obra que substitui servidor público, ele deve ser interpretado assim, ó, prestação de serviço para atividade fim da entidade. Então, assim, ó, vamos trazer para o nosso universo. Se nós temos uma terceirização
de recepção, de segurança, isso já fica claro que não é, né? Mas se a gente pegar no âmbito da saúde, se você pega um laboratório, ele não é atividade fim da administração pública, ele é uma atividade que serve para atividade fim, né? Você usa os exames para ter um diagnóstico, ele não é um fim em si mesmo. Então, existe uma série de nuances que os colegas podem estudar e que isso vai ajudar com que ele só contabilize aquilo que seja necessário. Lá nós temos no TCI uma tabela de codificação, né, que nós utilizamos, seria a contabilização correta, que diz no manual de demonstrações fiscais, é no elemento, como é que funciona a despesa pública, como é que calcula essa despesa. O tribunal utiliza o que foi gasto, né? Então, ele utiliza por elemento de despesa. Então, aquilo que é contabilizado no elemento 34, subelemento 03, que é credenciamentos, ele vai passar a entrar 25% na despesa de pessoal em 2025 e assim sucessivamente, mais 25%, mais 25% até 2028. Então, se o colega jogar tudo no 34, vai cair. E se o colega não jogar nada no 34, ele artificialmente está baixando a sua despesa de pessoal. Então, ele tem que verificar. Nós temos outros elementos de despesa, que é o 36, que é outras despesas de pessoa física, contratação de pessoa física, e o 39, que são outras despesas de contratação de pessoa jurídica, que ele vai contabilizar. Lá tem lá um subelemento para prestação de serviços médicos, hospitalares, laboratórios. Tem tudo lá no 39, tem também no 36. O 34 ele vai pôr só quem é despesa de pessoal de fato, né? Quem está fazendo atividade fim. Então, aquele médico, aquele enfermeiro, ele está fazendo atividade fim. Então, esse necessariamente seria no 34. Os demais, laboratório. Então, não é uma discussão muito sobre se é pessoa física ou pessoa jurídica. É se ele exerce atividade fim ou atividade que não é atividade fim. Além desses requisitos de atividade fim, tem outras questões. Que, eu tenho um quadro de funcionários para prestar serviço? Não tem. Também tem algumas nuances, que tudo lá está desdobrado no manual de demonstrativos fiscais. Então, não é tudo vou contabilizar no 34. Não é assim, né? E também nós temos outras figuras jurídicas que nos outros estados acontecem. Não quero dizer que é a melhor figura. Não há certo ou errado aqui. Todo o nosso interesse, a razão de existir do Tribunal de Contas, nossa, como servidores públicos, dos secretários, do COSEMS e da saúde pública, é prestar um bom serviço ao cidadão. Então, existem outras figuras jurídicas que hoje é possível a gente discutir. Haverá uma tendência de migrar para elas, né? Haverão OS, sociedades civis, né, no geral. Então, há uma série de figuras jurídicas em que vai haver eu imagino, né, que com essas novas decisões haverá a gente chama de uma migração, né, vai haver um misto, vai entrar mais personagens nessa relação, né, que às vezes não contabilizam na despesa pessoal. Por exemplo, se você pegar o OS, nós tínhamos uma portaria, acho que até trouxe ela aqui, uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, que ela dizia que incluiria na despesa de pessoal. Aí o Congresso Nacional sustou essa portaria. Então, hoje, a princípio, não entraria. Então, há outras figuras. O credenciamento é bom, ele funcionou, não vai deixar de existir. É só uma questão de contabilizar para a gente não inflar artificialmente a capacidade do município de gastar com o pessoal. Porque o gestor, ele tem que ver, não é questão de rejeitar contas, porque isso, ele consegue, nossos conselheiros, no geral, eles entendem bem e conseguem fazer o discernimento do mau gestor, do bom gestor. O que ele precisa preocupar mais é, assim, dele se proteger também do corporativismo, às vezes, que existe. Ele fala, olha, eu não posso te dar um aumento tal, porque vai estourar minha despesa pessoal. Então, nossa ideia não era ficar, né, pegando pé de ninguém por causa disso. Era só para proteger o gestor, porque nós vimos, nos últimos anos, um aumento da receita pública municipal, e que gerou artificialmente uma capacidade de gasto com despesa pessoal que não existe na prática, porque está tudo ali, às vezes, no credenciado, muito estimulado ali no credenciado. Então, nós temos que ter essa consciência, ter um debate mais maduro a respeito do tema. A gente não pode ficar com essa de, não, agora acabou. Não é assim. A gente tendo um debate maduro, separando o joio do trigo, a gente consegue vislumbrar uma questão, uma saída, assim, que pelas nossas simulações não era assim tão
tão apocalíptica, né? Não é nem de longe está como apocalíptica. E nós temos as questões de que há também uma deficiência na contabilização das despesas municipais. A gente vê que o colega contador público ele precisa melhorar nesse sentido, uma má qualidade das informações contábeis. Então, nós temos muitos municípios que sequer têm contabilização no elemento 34, como nós sabemos que ele tem essa despesa. Isso também impede todo o planejamento, inclusive o planejamento do TCM dificulta, né, para a gente avaliar os impactos. Mas a gente levou em consideração tudo nessas nossas simulações. Então, não há esse cenário de medo, de vai viabilizar a minha administração, pelo contrário, vai haver uma guinada para a realidade, uma guinada para a legalidade, para uma uniformização, né? E eu acho que, no fim e ao cabo, é tudo para atender o interesse público, né? Para melhorar a prestação de serviço para o cidadão. Vinícius, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que os gestores municipais de saúde e as equipes que acompanham a gestão, dando subsídio técnico para um planejamento eficaz, para uma tomada de decisão assertiva, se nutrirá com essas informações que aqui você nos brindou. Então, este foi o episódio número 2 do SUS em Pauta, que tratou da instrução normativa número 12, acerca da contabilização do credenciamento, das despesas com credenciamento no gastos com o pessoal. Vinícius, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para esclarecimentos a todos, seja no âmbito do tribunal, fora dele. Estou sempre aqui disponível para colaborar e ajudar a administração pública. Cosemos Goiás, cada vez mais juntos, cada vez mais fortes.